Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like, compartilhar os shorts e o canal parceiro, dentre eles o Peter. Temos também aqui no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece. Além disso tem o Instagram, tem clima.terra, clica aqui no grupo VIP, clicou aqui, vai ter as informações de cadastros, forma de pagamento, quanto é que custa o Brasil, o sul do Brasil, como é que é atualizado, quando que é atualizado, enfim, todas as informações sobre o grupo VIP no Instagram. Só vir ali no Instagram, clima.terra, clicar no grupo VIP. E vamos aqui à atualização da laninha, que agora virou neutralidade. Agora nós estamos em fase neutro, indo para um neutro quente, mas não por muito tempo, vocês vão ver depois. No momento, o Nino 3 e 4 está com 0,3 positivo, o Nino 1 e 2 está com 1 e 1 positivo, chegou a 1 e 6. Olha só a subida, ó, do final de janeiro para cá, foi subindo, subindo, subindo. O Nino 3 também, final de janeiro, engatou uma primeira e já está em 0,8. E aqui o desenho da madrugada. Aqui quente e aqui ainda frio. Quando a gente pega aqui no primeiro período, abril, maio, junho, depois maio, junho, julho, ou seja, outono e inverno, nós temos o quê? Em relação à rodada passada, perdeu um pouquinho de nada de intensidade. Aqui acho que ele ganhou um pouquinho de intensidade ou ficou parecido. Vai diminuindo aqui o aquecimento no Peru e Equador e fica um neutro bem frio e começa a perder a temperatura aqui, vai começando a esfriar. Aqui se manteve mais ou menos parecido com a mesma projeção. Quando chega no início do inverno até a metade do inverno, nós temos aqui sim, ficou um pouquinho mais forte em relação a rodada passada e manteve aqui também, ó, começou a esfriar nessa parte aqui do Brasil entre o sudeste e o sul. Nessa situação o que tem? O frio começa a vir mais cedo, já vamos ter algumas entradas de frio agora em março, também na primeira quinzena de abril, coisa que praticamente não tivemos ano passado, já vai dar aquela percepção. O verão, por exemplo, aqui no sul, ele já mudou, acabou domingo retrasado, nós já estamos climaticamente no outono. Na Serra ficou dentro do normal, aqui normalmente o outono começa no meio do mês de março. Nas outras áreas da região sul, geralmente no final de março, começo de abril. Esse ano começou mais cedo. Por quê? Porque já não tem aquele calor absurdo, as madrugadas estão fresquinhas e vai ter continuidade nesse ritmo. Vamos ter ainda calor de verão aqui no sul, é óbvio. 2, 3 dias seguidos de calor forte, nas regiões quentes passando dos 35, aqui na Serra passando dos 25, 27. Isso ainda vai ter 1 ou 2 eventos nesse sentido. É muito difícil do dia 15 de março ao dia 15, 20 de abril, aqui em Santa Catarina, Rio Grande ou Paraná, não ter pelo menos uma tarde com 35, 38, 39 graus. Muito difícil. Até 35, 36 quase todo ano. Acima disso, eventualmente. Então, um outro dia de verão vai ter. Agora, verão como estação, se foi. As trovadas de verão praticamente já não tem mais, que é uma das características. Uma característica do outono já começou a aparecer, os nevoeiros, isso vai começar a se intensificar gradativamente. É ruim para o pessoal que tem aeroportos, né, quando tu precisa de horário, às vezes tu pode ter voos atrasados em função disso nos aeroportos aqui do sul e sudeste. Então já começa aos pouquinhos e começa a ter madrugadas mais frias. E as primeiras geadas, que já pode acontecer em março aqui no topo da serra, mas é aquela geadinha ridícula, coisa de 3, 4, 5 graus, um dia ou dois, pode acontecer. Inclusive nesse fim de semana poderemos ter mínimas abaixo de 5, 7 graus, já tivemos mínimas de 6 e pouco ali no sul do Rio Grande do Sul, já teve mínimas abaixo de 10 em Palmas, aqui também já teve pontuais abaixo de 10, então vamos começar a ter friozinho. Já começa a refrescar também no norte do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraguai, norte da Argentina, já começa a ter noites mais agradáveis, então vai começando a mudar aquele ritmo. E aqui nessa área central do Brasil, aqui na área central, aqui na região da Amazônia, continua com chuva, já estamos com enchente lá no Rio Branco, que é o normal nessa época do ano, então os rios ainda estão tudo cheio na Amazônia, está começando agora a ter uma situação assim, quase final da estação chuvosa, que deve acabar ali por abril ou maio, junho. Então ainda vai ter mais uns 2 meses de chuva significativa aqui. Na área central do Brasil, entre o centro-oeste e o sudeste, ainda tem mais um mês de estação chuvosa, assim, mais forte, que é o mês de março, segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. Inclusive, nos modelos de curto prazo já estão indicando uma chuva boa entre esse fim de semana
até o final de abril, de março, início de abril, então já pode ter chuva. O sul, muita irregularidade, na Argentina também, continua seco aqui no Chile, no Paraguai também continua ruim, na metade sul do Paraguai, aqui no sul vai continuar muito irregular a chuva, pode ter períodos de boa chuva, daqui a pouco passa um tempão sem, isso aí vai ficar pelo visto todo esse ano de 2025, por quê? Vocês vão ver que nós vamos permanecer numa situação de neutralidade, ora neutro bem frio, com quase um patamarzinho de laninha, ora neutro ou um neutro um pouquinho quente como agora, mas predomina mais o neutro frio, ou seja, apesar de não ter laninha no Oceano Pacífico, o comportamento é de laninha. É como um trem, acabou o combustível, o trem não para, ele vai continuar andando, é como se ele tivesse parado numa descida, então ele mantém uma certa velocidade por um tempo. Então nós vamos manter esse comportamento pelo menos por primeiro semestre de 2025, podendo estender pela primavera. Então aqui na parte leste do Nordeste começa a entrar o período aguado, né, o período chuvoso, região aqui do litoral da Bahia, Cealba. Aqui vai continuar com chuva, está irregular agora, o pessoal tem reclamado bastante no sul do Ceará, partes da Paraíba, partes do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia. Eu acho que Pernambuco e Bahia são os dois piores, e o sul do Piauí, isso é a região que está mais seca, principalmente a Bahia. É possível que a gente tenha agora uma regularização gradual da chuva no sertão da Paraíba, um período melhor de chuva, ali no Piauí também ainda não vai ser ruim por inteiro, vai ter um período de chuva por agora, em Pernambuco começa a melhorar a partir da próxima semana gradativamente, a Bahia até melhora, mas é aquela história, para muita gente a parte de lavoura já foi tarde, mas nunca, que nem o pessoal diz, nunca é tarde de chover. Então que venha essa chuva para pelo menos ter o quê? Reserva d'água. Reserva d'água, alguma coisa de pasto, dar uma melhorada, aliviar o calor. Isso pode acontecer agora entre essa segunda quinzena de março e o mês de abril. Durante o mês de abril poderemos ter momentos com chuva dando um alívio. Não vai resolver o problema da estiagem, da seca, mas vai dar um alento nesse sentido. O oeste da Bahia, o sul do Piauí, o sul do Maranhão vai entrar no processo natural da estiagem, a região do Mato Piba. Ali começa agora a reduzir a chuva, ainda tem alguma chuva agora em março, começo de abril, mas depois vai reduzindo e vai entrando no período seco. O leste da Bahia começa a entrar no período úmido, vai pegar e também com temperaturas mais baixas. A Cealba, a mesma coisa, o litoral ali da região de Recife também, tem locais de Pernambuco que já choveu bastante, tem locais do Rio Grande do Norte que já deu bastante chuva. Só já me escreveu que só agora em Natal já está mais do que o normal para a média. Então, no mesmo estado tem locais reclamando muito de água e tem locais que estão numa situação boa e tem locais que estão intermediário. O Ceará também. A parte sul do Ceará está muito ruim. A área central está razoável. A metade norte está muito boa. Também a parte do Piauí, partes do norte do Piauí estão bem, outros não. A mesma coisa Maranhão. O Rio Grande do Norte também. Começou muito bem em janeiro, deu uma piorada em fevereiro, março começou ruim e agora a segunda parte de março deve começar a melhorar novamente toda essa parte aqui, ó. De maneira que quando fechar ali lá por mês de maio, junho, quando fechar o balanço final, é capaz da estação chuvosa ficar até de normal ou acima da média, porém muito irregular. E às vezes é preferível, vamos dizer que o normal seja chover 1000, que chova 700 mais regularmente do que chover 1200 e chover metade da estação e outra metade não chover. Às vezes tu tens problema muito grande com essa irregularidade, por isso que eu sempre falo, não plantem tudo de uma vez. Escalonem 2 ou 3 épocas, para quê? Para evitar esses veranicos. Isso em qualquer situação, seja com El Niño, seja com a Laninha, seja com neutralidade, seja no ano muito ruim de chuva, aí piora mesmo. No ano bom de chuva, no ano mais ou menos regular, sempre escalone o plantio, que é a melhor maneira de se defender contra uma estiagem ou um excesso de chuva na hora errada. E aqui no auge do inverno e no final do inverno, começo da primavera. Aqui, ó, tu vê que ele continua neutro frio. Aqui ele intensificou. 2 semanas atrás ele colocava completamente neutro e vinha água quente. E aqui já colocava até água quente. Agora não, mudou completamente. E também está esfriando aqui, ó, na costa do sudeste e na costa do sul, não bem próximo, aqui no mar aberto. Na costa ainda fica um pouco quente. Aqui fica meio bagunçado. E aqui começa a ficar com um projeto de um neutro bem frio. Isso aqui, quando? Junho, julho e agosto, no auge do inverno. E aqui no final do meio do inverno para a primavera. Mesma coisa, mantém aqui com água mais fria que o normal. E aqui, ó, continua esfriando
e aqui continua mais ou menos quente. Nessa situação, começando pelo sul, o frio chega mais cedo, ondas, massas de ar frio chegam mais cedo agora entre final de março e abril, o pessoal já vai perceber, já percebeu a mudança, né? Já mudou o padrão. Começa a ter uma outra massa de ar frio mais forte ali no final, no período de abril, alguma geada já pode acontecer nas áreas mais altas, tipo Guarapuava, Palmas, região de Fraiburgo, região de Caçador, região aqui de Curitibanos, São Joaquim, Vacaria, Bom Jesus, e lá na região de Pinheiro Machado já pode ter alguma geadinha doida nas baixadas no mês de abril, principalmente aqui que já é normal acontecer. E aí quando chegar maio, a geada já começa a espalhar. O milho safrinha está começando ruim porque a chuva está muito irregular no Mato Grosso Sul, Paraná e Paraguai, e também parte de São Paulo. Nessas áreas está muito ruim, tem gente que ainda não plantou, não sei se vai valer a pena plantar ou não, porque vai entrar no período seco normal, lá no meio do inverno, e o risco da geada, que é normal acontecer em junho e julho, em toda a região sul, partes do sudeste e boa parte do sul do Mato Grosso, Goiás para baixo. Aí já é o normal acontecer, não é nem questão de previsão, é o que se espera em junho, julho e agosto, 1, 2 ou 3 eventos de geada mais ampla nessa região. Como os 2 últimos anos foram mais calmos, esse ano tem uma tendência a ser maior, até porque os oceanos estão diferentes, não estão iguais como o ano passado, como os 2 últimos anos. Então, em relação aos 2 últimos invernos, a tendência é que esse ano o inverno seja mais frio, em relação a 24 e 23. Pode até na média ficar um pouco acima, um pouco abaixo, mas nós vamos ter picos mais fortes de frio que os 2 últimos anos e com mais duração. E, obviamente, alguns picos de calor, que é o normal do nosso inverno. Nós não temos inverno contínuo. Eu não tive nem no passado, nem no presente e tampouco ainda no futuro, no curto prazo, porque a nossa latitude não permite. Quando o pessoal antigo fala que antigamente era inverno, verão era verão, é só para narrativas. Isso nunca aconteceu. Aqui em São Joaquim, que é a região mais fria do Brasil, só teve um inverno que foi direto, 62. Começou em final de abril, foi até o final de outubro, começo de novembro. Aquele sim, foi em frio direto, com pequenos intervalos de calor. Mas isso foi em 71 anos. Então aqui ó, vai estar no final do inverno, primavera, vai estar quase com um projeto de laninha, água mais fria aqui, água mais quente. Essa parte do Nordeste pode ter chuvas fortes entre agora, final de abril, até final do nosso inverno, que é o período chuvoso deles. Aqui se estabelece aquele período seco normal, que vai começar agora entre final de abril, meados de maio para frente. O milho safrinha no Mato Grosso, a princípio, tem tudo para ser uma safra boa, principalmente quem plantou dentro do calendário normal. Então, provavelmente, alguma chuva ainda vai ter, 1, 2 ou 3 chuvas, ainda pode ter na segunda parte de abril, primeira parte de maio, para, vamos assim, sacramentar de vez a finalização da safrinha de milho no Mato Grosso. Goiás corre o risco de ter problemas com falta d'água na fase final do ciclo, Mato Grosso do Sul também, além do risco de geada normal que vai ter entre o sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, área serrana do Rio, área serrana do Espírito Santo, para baixo. E algum friozinho meio doido também, pegando aqui o sul da Bahia. Então nessa época do ano aqui, ó, isso aqui é os meses de, aqui ó, meio do inverno para começo da primavera. Então toda essa região aqui está sujeita àquelas invasões frias fortes. Então geadas amplas aqui no sul é o que se espera nessa época do ano. Geadas também que pode pegar boa parte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Goiás, boa parte de São Paulo, também é o que se espera, pelo menos 1 ou 2 eventos, é o comum nessa época do ano. Pode trazer algum risco para o café também. O café vai terminar esse ano com uma situação boa de chuva. Agora voltou a chover no sul de Minas, está voltando a chover em São Paulo, vai voltar a chover no café de Espírito Santo, no Triângulo Mineiro. Então, vai ter, vamos dizer assim, a saideira da estação da chuvosa agora na segunda parte de março, começo de abril. Então vai terminar a estação chuvosa numa situação melhor que os 2 últimos anos. Então vai ser na parte do café, em termos de chuva, mais ou menos dentro do padrão. E na próxima estação, a chuva começa mais ou menos no período correto. Talvez uma semana ou 2 mais cedo, uma semana ou 2 mais atrasado. Na região amazônica, a chuva demora um pouquinho mais para acabar, o que é bom. Para o sistema elétrico está muito bom, porque nós vamos ter uma situação boa de água, principalmente na bacia do norte, e friagens pegando essa região aqui, ó,
trazendo problemas aí para aquelas mudanças bruscas de temperatura, principalmente a criação de gado. Tem que ficar bem atento com as previsões de curto prazo para se preparar para evitar o máximo possível a mortalidade. Bom para o comércio que vive do frio, seja turismo, seja a parte de roupa, tudo isso vai ser um ano mais favorável do que foram os 2 últimos invernos. Pode não ser aquela maravilha de inverno, mas comparando com 2023, 2024, melhor. Primavera, final de inverno, primavera e primavera mesmo. Tu vê que na rodada de 2 semanas atrás estava um projeto de El Niño, agora continua um neutro frio, bem frio, e continua aqui na nossa costa fria. Isso pode fazer com que a chuva fique bem irregular aqui no sul, principalmente entre final de agosto, setembro, começo de outubro, com bastante irregularidade, momentos de excesso, momentos de falta. O trigo no desenvolvimento vegetativo vai estar bom, mas na parte da floração e de enchimento de grão tem risco de geada. Qual é a defesa? Escalonamento do plantio dentro da época normal. Exemplo, tu planta do dia 1º de abril ao dia 15 de maio. Então, uma primeira etapa no começo de abril, uma segunda etapa no final de abril, uma terceira etapa no meio de maio. Para quê? Para lá na frente, 2, 3 ou uma pelo menos, fugir de um período de geada, um período de excesso de umidade, porque nós vamos ter muita oscilação. Momentos em que chove demais e momentos que para de chover. Períodos de frio intenso com intervalos curtos de calor. Isso também pode afetar um pouco a boa qualidade da dormência nas fruteiras de clima frio. Melhor que 2023, melhor que 2024, onde a qualidade do frio foi muito ruim. Esse ano está indicando um inverno melhor também para a fruticultura. E aí aquele cuidado que vai ter que ter em agosto e setembro com a geada. Que em agosto não seria geada tardia, mas como o pessoal planta variedades pouco exigentes em frio, ela brota mais cedo. Então o pessoal tem que ficar bem atento nesse sentido. E claro, ocorrências de trovadas com granizo e vento, é uma coisa que deve ter tanto no outono quanto na primavera. Tudo isso faz parte da climatologia. Alguns anos mais acentuado, outros anos menos. Como está indicando um abril um pouquinho mais instável, tem que ficar mais atento com esse tempo severo que pode aparecer aqui, ó, principalmente aqui na nossa região, entre o centro-sul e parte aqui do centro-oeste. Alguns eventos de uma ou outra frente fria um pouco mais intensa pode trazer algum transtorno nesse sentido. Então, no resumo da ópera, nós vamos ter comportamento de laninha, neutralidade bem fria, praticamente 2025 todinho. E aqui também, ó, ficando esfriando mais aqui na costa. Aqui vai terminando o período quadra chuvosa normal, aqui ainda fica mais um pouco, e aqui está no período seco normal, na saída do inverno, começo da primavera. Olha aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, primavera, verão. Antes estava dando um projeto de El Niño, agora continua neutro frio. E aqui mudou completamente. Se o pessoal se lembrar, aqui tinha água quente, agora tem água fria ganhando força. Aqui tinha água quente, tinha neutro, água quente, agora tem água fria. Então tu vê que ele ainda não marcou uma tendência. Não dá para bater a tecla, vamos ter laninha o ano que vem, vamos ter El Niño, não. Por enquanto é um neutro frio, talvez com viés de uma laninha mais lá no final do próximo verão. Mas é isso aí, a gente só vai ter uma ideia mesmo quando chegar o mês de maio, junho para frente, que daí a gente já começa a pegar o verão e o início do próximo outono. Mas no momento, 2025, é um ano de neutralidade. A neutralidade é uma bagunça total. Como nós estamos vindo do neutro de laninha, é uma neutralidade com viés de laninha. E aqui a água quente, ó. Esse aqui no dia 27 de fevereiro, 4 de março, olha como tinha água quente superficial, está vindo para cá, vai se desmanchar, tem água fria aqui, então aquele 3 e 4 que está subindo, ele talvez ainda suba mais uns dias, depois ele começa a cair e volta para uma neutralidade fria. Ele vai ficar bagunçado aqui por causa dessa mancha de água quente que está passando por aqui. Tu vê que em profundidade, até uns 150, quase 200 metros, predomina a água mais fria. E aqui perdeu um pouquinho de intensidade, essa aqui provavelmente vai sumir gradativamente. Então vamos torcer que seja um pouquinho menos problemático, né? Então o pessoal ali da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, centro-sul do Ceará, sul e sudeste e oeste do Piauí, poderão ter uma melhora grande no comportamento da chuva entre a semana que vem, durante a segunda quinzena de março e o mês de abril. A Bahia até melhora, mas mais é para a parte de cisterna, molhar um pouco o terreno, quem sabe dar alguma coisa de pasto
pro pecuarista, mas produção mesmo agora já se foi. Seria muito, muito arriscado fazer qualquer plantio na região de Irecê nessa época do ano, quando tu já sabe que daqui a um mês e meio, a chuva começa a cortar de vez. O que vai ter a vantagem é que vai diminuir o calor. No final da próxima semana, dá uma diminuída no calor no centro da Bahia, que está bem quente durante a tarde. E à medida que avança em direção ao mês de final, abril, maio, vai começando a ter madrugadas mais frias em várias áreas do Nordeste, principalmente ali Vitória da Conquista, Piatã, Morro do Chapéu. Essa região começa a entrar no inverno deles também. E vamos torcer para que o Rodrigo consiga colocar a estação, agora fugiu o nome do município, que vai ser a estação provavelmente mais fria da Bahia e do Nordeste, a mais de 1.400 metros de altitude. Quem sabe a gente tenha algumas marcas bem interessantes por lá. E como é previsão, por isso que a gente atualiza toda hora, que nem o pessoal, a previsão está mudando. Por isso que se atualiza toda semana, todo mês, ou diariamente. Se não fosse isso, chegava no dia 1º de janeiro, dava previsão e ia até o outro ano. Então acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar e voltamos na segunda.